Existem momentos em que a tempestade parece maior que a nossa fé. Mas a Bíblia mostra que, mesmo quando afundamos, Jesus continua perto. Hoje, você vai ver a história de Pedro andando sobre as águas e o que isso revela sobre o amor de Deus por nós. Mas antes, não esqueça de se inscrever e deixar o like para mais histórias como essa. Era noite. Os discípulos estavam em um barco no meio do mar da Galileia. O vento era forte e as ondas batiam contra o barco sem parar. A água entrava pelas bordas e cada rajada de vento fazia o barco tremer. O medo tomou conta deles. O céu estava escuro e a tempestade parecia piorar a cada segundo. Eles tentavam remar, mas não conseguiam avançar. Alguns gritavam, outros oravam em silêncio, achando que tudo estava perdido. E foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. No meio da tempestade, entre a escuridão e o barulho das ondas, eles viram uma figura se aproximando sobre as águas. Uma presença que não fazia sentido aos olhos humanos, mas que mudaria tudo naquela noite. No meio da tempestade, sob o vento e a escuridão, aquela forma brilhava suavemente. O coração deles disparou. Assustados, começaram a gritar, pensando que fosse um fantasma. Nada naquilo parecia possível, nada parecia real. O medo tomou conta do barco. Mas então, acima do barulho das ondas, uma voz clara ecoou: "Sou eu. Não tenham medo." Aquela voz trouxe paz imediata, como se o próprio vento tivesse parado só para ouvi-la. No mesmo instante, eles perceberam. Era Jesus, vindo até eles no meio da tempestade. Quando perceberam que era Jesus, algo incrível aconteceu. Pedro, com o coração acelerado e misturado entre coragem e dúvida, deu um passo à frente. Ele olhou para Jesus e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu apenas com uma palavra que carregava poder: "Vem." Pedro respirou fundo, segurou firme na borda do barco e colocou o pé para fora. O impossível aconteceu. Ele começou a caminhar sobre as águas, mantendo os olhos fixos em Jesus. Cada passo era um milagre vivo acontecendo diante dos discípulos. Mas então, quando sentiu o vento forte bater em seu rosto, Pedro desviou o olhar. O medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Desesperado, gritou: "Senhor, salva-me." Na mesma hora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele levantou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando os dois entraram no barco, o vento cessou. A tempestade desapareceu tão rápido quanto tinha começado. E todos os discípulos, maravilhados, se ajoelharam e disseram: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." A história não fala sobre o fracasso de Pedro. Ela fala sobre a graça de Jesus. Fala sobre um Deus que nos levanta quando a deixamos de ter fé, que nos sustenta quando estamos cansados, que estende a mão quando mais precisamos. Talvez você também esteja afundando hoje, no medo, na ansiedade, na dúvida, nos problemas. Apenas confie e deixe tudo nas mãos dele. Amém? O livro de Isaías nos lembra de uma promessa que atravessa gerações. Deus não abandona seus filhos no meio das tempestades. Quando as águas se levantam, quando os ventos parecem fortes demais, ele continua presente, firme, constante e fiel. Assim como Jesus segurou a mão de Pedro, o Senhor garante que também segura a nossa. E essa verdade ecoa nas palavras de Isaías, que nos fortalecem até hoje. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 42. O Deus que acalmou o mar continua sendo os que acalma o seu coração.